Já que você falou do Bolsonaro, até pra gente não perder, não sair tanto assim da pauta da Inglaterra... Pode sair agora, viu? Olha a mensagem dela. Liberei. Não, mas eu queria ler a mensagem dele porque eu achei bem bonita a mensagem dele, que é, abre aspas, quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Com tais palavras, a Rainha Elizabeth II mostra que não foi apenas a rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. Isso daqui está no Twitter do presidente Bolsonaro, que aqui ele continua com palavras assim que fez até o pessoal anti-horário, entendeu? Se derreter em lágrimas aqui, porque foi bem bonita essa homenagem, entendeu? Pra gente aqui no Brasil, é estranho até pro grande povo, agora eu vou falar pro pessoal povão mesmo, é difícil explicar a coisa da monarquia, porque nós não vivemos isso. Nós vivemos um sistema político que beira a bagunça, que beira a balbúrdia, entendeu? A gente vê mensagens como a que eu li agora há pouco do candidato a governador, e ele não foi o único. Podia ter falado assim, não, foi um caso isolado. Não foi, você teve artistas que falaram esse tipo de besteira também, você teve outros que quiseram fazer uma comparação ao Bolsonaro, teve até jornalista aqui da casa que fez a brincadeira, vamos colocar muito entre aspas, só porque eu sou corporativista também, já que é da casa, a brincadeira do tipo, nossa, a morte da Rainha Elizabeth morreu sem saber dos imóveis do Bolsonaro. Olha só o tipo de besteira que a gente acaba até às vezes escutando. Partindo aqui para o Brasil, a gente tem um candidato à presidência que que disse com todas as letras ali que as pessoas que estavam lá se manifestando pelo 7 de setembro, não só para comemorar o 7 de setembro, vamos ser sinceros, mas também por apoio, para apoiar o presidente Bolsonaro, aquelas milhões de pessoas que estavam na rua, entendeu? Parecia uma reunião da Ku Klux Klan. É difícil falar. Eu quero pedir desculpa para você que está em casa, eu quero pedir desculpa em nome de todo o jornalismo. Eu não me considero um jornalista, eu tenho uma admiração enorme por essa profissão, acho que ela não tem sido respeitada até pelos próprios jornalistas, mas eu quero pedir desculpa até por eles. Por quê? Porque isso daqui também é culpa do jornalismo. É culpa do jornalismo não descer e falar com as pessoas que estão lá na rua, não só aquelas que se manifestaram a favor do presidente Bolsonaro, mas também aquelas de esquerda. Você não tem um repórter lá simplesmente para perguntar, irmão, por que você está aqui? A pergunta é simples. Por que você está aqui? Porque estavam vendendo o quê? Estavam vendendo que nego ia chegar lá de fuzil, estavam vendendo que nego ia chegar lá antidemocrático, o candidato à presidência está vendendo que lá parecia o pessoal da Ku Klux Klan, e o que eu vi, porque eu estava lá junto com o povo, o que eu vi foi bem diferente. Eu vi famílias inteiras. E outra, não tem famílias inteiras só na manifestação a favor do Bolsonaro, não, de esquerda também tem. Sabe por que você de casa não sabe? Porque o jornalista não desce. Isso eu falo até daqui dos da casa. Só mostrar o pessoal de lá de cima, o que você tem? Você tem um monte de pontinhos verde e amarelo que você não sabe quem é quem. Ô, Negão, posso falar uma coisa? Teve um vídeo de uma fala que eu falei aqui na Jovem Pan. Não foi só gente que foi apoiar o Bolsonaro, não. Tem muita gente lá que foi como forma de protesto à candidatura do ex-presidente Lula. Que não faz o menor sentido. Como forma de protesto, a vista grossa que a justiça tem feito em prol do Lula. Como forma de protesto pela falta de condenação e como é que se fala? Mantenência? Como é que se fala em advocacia? Manutenção da prisão e das condenações e dos processos do Lula. Esperaram 4 anos para anular ou agora não pode mais, prescreveu. A população está abismada com o que está acontecendo. Não tinha só bolsonarista. E a minha fala aqui, eu falei, não é um ato pró-Bolsonaro, é um ato pró-liberdade, um ato pró-democracia. Ali era a mesma coisa que dizem que foi 2018, voto de protesto. Ali foi uma passeata de protesto, na minha opinião. Não sei se eu estou errado, Alfredo. Sim. Olha só, você sabe o que eu queria complementar, Carla? A gente sempre comenta algumas coisas aqui, determinadas pessoas de fora dizem assim, essa pessoa é bolsonarista, ele é direita, ele é extrema-direita. Não é isso. Eu vou te dizer uma coisa, qualquer candidato que diga o nome Ku Klux Klan no Brasil, ele tem que ser interditado. Não é possível uma pessoa querer comandar um país que é o celeiro do mundo, o país das mudanças do planeta, que é o Brasil, que é o seu país, que é o melhor país do mundo, falando esses absurdos. Como é que alguém pode liderar um país falando que alguém pode furtar ou roubar um celular e que é um absurdo ir para a cadeia?
falando que o aborto tem que ser rediscutido quando é tema do parlamento. Não pode. É o parlamento que discute. O aborto já é regulamentado no Brasil. Agora, ele vem com essas narrativas. Sinceramente, não é possível, gente. Eu falaria isso de qualquer candidato. Eu não estou falando do ex-presidente Lula. Eu estou falando do candidato Lula falando coisas antidemocráticas, contra a Constituição, contra a lei de responsabilidade fiscal, a favor de determinados setores da bandidagem, querer ser o presidente do Brasil. Meu Deus do céu, não é possível. Se a gente tem um poder judiciário especializado em eleição, com todo aquele regramento, não é possível, Carla, que a gente possa manter uma candidatura de uma pessoa que compare um 7 de setembro a uma manifestação racista. Com milhões de pessoas. Não é possível isso. Com milhões de pessoas. Exato, isso milhões. É um cúmulo, isso não dá para compreender. Não tem como justificar uma coisa dessa. Alfredo, eu concordo. Essa analogia com a Ku Klux Klan, que para quem não sabe, é uma entidade nazifascista norte-americana, racista, enfim, foi totalmente impertinente. Agora, se a gente tiver que interditar um candidato por ter feito uma comparação infeliz como essa, por mais que, sim, e tem fotos disso, tinha bandeiras integralistas, que era um movimento nazifascista brasileiro na manifestação, um ou outro cartaz pedindo intervenção em golpe de Estado, sim, tinha, tá? Mas foi infeliz, de qualquer forma. Agora, se a gente tiver que interditar um candidato à presidência da República por ter feito essa analogia, a gente também tem que interditar um candidato à presidência da República que utilizou de todo um aparato estatal, 80 seguranças, milhões de dinheiro público, veio para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, tanto que o Ministério Público... Mas, Leonardo, ele é tanto que o Ministério Público... Não, Leonardo, mas não era um ato oficial. Não era um ato oficial, era um ato de campanha. Não, é ato oficial. Negativo. Isso é crime eleitoral. É ato oficial porque é o dia da independência. Falar que ele é imbrochável é um ato oficial. Isso é comparar a mulher... Isso é uma questão pessoal. Comparar a mulher dele com a mulher de outros candidatos... Não, para só um pouquinho. Você dizer que o presidente da República, no bicentenário da independência, não está no ato oficial, é um equívoco, não pode. Não. Vamos falar de forma técnica. O desfile foi um ato oficial. E também mais ou menos, né? Porque criou todo um desconforto diplomático. Você tá gaguejando? Criou, não. Criou que você tá gaguejando? Não tô gaguejando. Não tô. Gaguejou, perde a vez. Não tô. Mas criou um desconforto diplomático também com o presidente de Portugal, porque tinha o velho da van lá do lado, né? Olha, enfim, mas a questão não é essa. A questão é que houve cometimento de crime eleitoral, tanto que o Ministério Público entrou com investigação e está investigando. A questão o é uso que de dinheiro público do presidente da República nos atos estritamente eleitoreiros. Vem aqui para mim. A questão aqui é muito simples. É uma palhaçada o Lula estar concorrendo, e ponto. E não é nem pela fala dele sobre a Ku Klux Klan. É uma palhaçada por todo o histórico dele. Sabe por que o Lula está concorrendo? Porque o PT não larga o osso. Essa eleição de agora, ela era para estar sendo decidida entre a Simone Tebet e o Bolsonaro, ou entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro, ou entre o Felipe Dávila e o Bolsonaro, ou entre a Soraya e o Bolsonaro, ou entre qualquer um outro que estava concorrendo. O certo, assim, se a gente for colocar até aqui, eu sei que muita gente não gosta que eu diga isso, porque não, negão, mas tem outros candidatos. No correto mesmo, a nossa pauta deveria ser as propostas de Ciro Gomes, que é quem está melhorzinho nas pesquisas, contra as propostas de Jair Bolsonaro. Ele só leva uma vantagem por ser o presidente agora. Então ele teria que falar das coisas que ele fez e mais as coisas que ele vai fazer. Assim como Ciro Gomes tinha que estar agora, esse deveria ser o debate. O que Simone Tebet pretende para o Brasil? O que Bolsonaro pretende para o Brasil? O que o Ciro Gomes, Sonária e todo o resto? Só que o que a gente está debatendo é aquela fala horrorosa do Lula. E ele pauta o debate. Com essas porcarias que ele fala. Não tem propósito. Eu culpo os jornalistas de novo, desculpa. Claro eu sou obrigado a culpar. É a culpa do jornalista, sim.